Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. As réplicas do terremoto do 25 de Abril ainda hoje se fazem sentir. E olhe que não estou a falar do de 1974, estou a falar de ontem, do 25 de Abril de 2023. Para você que não está em Lisboa, olha, deixe-me dar uma imagem daquilo que foi Lisboa. Parecia uma daquelas feiras à antiga, ainda antes dos inspectores da ASAI começarem a visitar e a pôr alguma ordem nessas ditas feiras, onde havia bancadas para todos os gostos e todos os feitios, desde aquela que tinha a roupa interior até aquele senhor que vendia aquele queijo de cabra com um cheiro nauseabundo, mas com um sabor fantástico. Na verdade, para além de parecer uma feira, cada um tinha o seu pregão numa cacofonia que baralhava tudo e todos. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para o mês de Abril, regeneração de Abril. Porque é incontornável em Portugal falar da chamada Revolução dos Cravos. Mas olha que deste ano superou em muito as expectativas criadas. Bem, começando por um convite inédito por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao agora ou recentemente eleito Presidente do Brasil, Lula da Silva. E digo inédito porque, inclusive, no 25 de Abril, Lula da Silva discursou no Parlamento português. E houve então a tal feira. É que eram manifestações pró e manifestações contra. Havia cartazes de protesto, havia vozes que cantavam louvores e outras que cantavam insultos. E continuou, porque depois assistimos ao nosso primeiro-ministro a perguntar e a dizer, quase triste, porque é que não falamos com este sotaque que vocês têm? E assistimos então à tentativa do nosso Presidente da República falar com o sotaque brasileiro. E vimos também a condecoração de Lula da Silva. E se essa condecoração será legítima, uma vez que ele é o Presidente da República do Brasil, ficámos surpreendidos com a condecoração da sua esposa. É como se tivéssemos aprendido ontem que mulher de presidente é presidenta, logo condecorável. E o que dizer da intervenção do Presidente da Assembleia da República, a ter que colocar os meninos na ordem e preocupado porque estávamos a envergonhar Portugal. Pois, realmente, não precisamos de mais ninguém para nos envergonhar. Creio que o nosso toque de vergonha acabou com um amigo do Presidente da Assembleia da República, um tal de José Sócrates. E foi assim, o nosso 25 de Abril de 2023. Digo eu, que não percebo nada disto.
de volta ao nosso estúdio. É nosso convidado de hoje o Telmo Azevedo Fernandes, fundador do Oficina da Liberdade. Ele está online connosco a partir da cidade invicta, ou seja, o Telmo está no Porto para conversar connosco. E, Telmo, antes de mais, tenho que te agradecer. De facto, foi um convite de última hora para suprir uma necessidade que tivemos, de facto, também de última hora. Obrigado por Não tens disponibilizares nada que este. agradecer, o prazer é todo meu estar aqui de novo à conversa contigo. De facto, temos pena, se calhar, de não estar juntos, mas espero que tudo corra bem, pelo menos no online. Bom, até agora correu e penso que no meu monólogo já abri um bocado a porta daquilo que foi este conturbado, mas não é uma novidade esta conturbação, 25 de Abril. Qual é a leitura que tu fazes? E podes começar por qualquer uma das bancadas desta feira que foi o 25 de Abril de 2023. Não, eu acho que foi, de facto, um dos 25 de Abril, se é que se diz assim, mais animados dos últimos tempos. Bom, confesso e devo fazer essa ressalva, eu por razões higiênicas não ouvi o discurso do Presidente da República. Mas, de resto, tive curiosidade em ver e ouvir o discurso do presidente Lula da Silva, não propriamente na cerimónia, ao que dizem, do 25 de Abril, mas na para-cerimónia que antecedeu essa sessão no Parlamento. A palavra que usaste é exata. De facto, foi um circo, não é? Mas, como tu referiste na tua intervenção de editorial primeira, tudo isto vem na sequência de uma trapalhada, para não dizer outra coisa, que Marcelo criou. Ele ainda ensaiou a hipótese ou a narrativa de não ter sido ele a convidar Lula da Silva para estar presente na sessão do 25 de Abril. Ao estilo dele, tentou passar essa enfim, verdade alternativa e que facilmente hoje em dia se comprovou não ser exata. Foi ele que convidou, foi referida a questão das comemorações de 25 de Abril e, portanto, até o próprio Lula da Silva o referiu, veio a Portugal a convite do presidente Marcelo e no âmbito das comemorações do 25 de Abril. Tudo isso foi muito mal organizado, porque a vinda de Lula da Silva suscitaria sempre contradições, protestos de um lado, apoios de outro. É uma personagem altamente controversa e ainda para mais, sendo o convite feito indevidamente pelo Presidente da República e não pelo Presidente da Assembleia da República, em nome da Assembleia da República, o caldo entornou desde logo, e a sessão que nós assistimos ontem, ou as sessões a que nós assistimos ontem, foi o reflexo dessa atrapalhada e dessas más organizações e más ponderações de convites a fazer ou a não fazer. O que suscitou mais polémica, pelo menos do que me apercebi, na opinião pública, foi a forma como o Chega se manifestou contra a presença de Lula, o que é compreensível. Enfim, trata-se de um presidente que, enfim, foi condenado e está envolvido nos maiores escândalos de sempre e comprovadamente envolvido nos maiores escândalos de sempre de corrupção em toda a América Latina, com ramificações cá em Portugal, nomeadamente no caso da Operação Marquês, que envolve o nosso ex-primeiro-ministro José Sócrates. Mas dizia eu, a manifestação ou a forma como se manifestou o Chega no Parlamento é obviamente
ao estilo do Chega, muito desbragada, muito mal educada, muito pouco, considerando muito pouco, enfim, até os seus colegas parlamentares. Enfim, uma vergonha e uma falta de sentido enfim, de responsabilidade e de gravitas que seria exigível, em todo caso, a um grupo parlamentar. Crees A que. reação. Então, permite-me só aqui dizer alguma coisa que, de facto, quer o Chega ou qualquer outro partido, não é? Gostasse ou não, porque o Iniciativa Liberal, até por causa da Ucrânia também, creio que alguns dos deputados decidiram fazer algo em protesto, mas não o fizeram no hemiciclo. Crees que o facto de termos que respeitar a escolha democrática para todos os efeitos dos brasileiros aqui se deveria ter sobreposto e partimos do princípio que Lula podia ter vindo em qualquer outra data, esta é que parecia a menos adequada. Sim, quer dizer, aí devo dizer que a Iniciativa Liberal teve melhor, enfim, manifestou o seu repúdio pela circunstância de Lula da Silva, enquanto Presidente da República da Federação Brasileira, vir a Portugal nesta data e integrado nestas cerimónias de 25 de Abril, que de facto, enfim, Lula e liberdade, enfim, são, eu diria, antónimos. Portanto, teve bem, teve representado, ao que sei, apenas pelo seu líder parlamentar, e os restantes deputados estiveram ausentes da sessão com Lula da Silva, tendo depois ido ao Parlamento na sessão propriamente dita de comemorações do 25 de Abril. Aqui, mas seria natural a forma como Chega aproveitou esta sessão para este número de circo. O que é revelador e a mim suscita mais, enfim, suscita-me comentário, é a reação que o Presidente da Assembleia da República teve em relação a esse episódio. Santos Que de Silva, não facto é? foi Augusto Santos Silva. De facto, pareceu-me uma coisa completamente descabida, tanto na forma como na substância. E se me permites comentar Permito, claro. essa parte, desde logo a forma, quer dizer, o homem estava irado, Santos Silva parecia quase que estava a ter um colapso nervoso e, portanto, desatou aos berros, aos gritos, e que é uma coisa confrangedora e completamente inadequada para a segunda figura do Estado. Se é verdade que o grupo de André Ventura tem o registro que tem e teve nesta sessão, não ficou melhor o registro formal de Augusto Santos Silva. De facto, parecia enfim, um personagem histérico aliás, revelou que os seus comentários foram completamente inconsequentes e, portanto, fragilizou até a sua própria posição, porque o Chega manteve-se impávido e sereno com os cartazes em punho portanto, completamente ineficaz de Augusto Santos Silva, intervenção. E depois, o que é chocante, enfim, não diria porque é usual já neste socialista, e em geral em todos os socialistas, aliás, mas é a desconsideração que um Presidente da Assembleia da República tem para com a terceira força política do país e que representa, enfim, 7 ou 8% dos portugueses que votaram nas últimas eleições legislativas. Augusto Santos Silva, eu não sei se reparaste, isso, enfim, quem nos vê se reparou, mas Augusto Santos Silva disse que o Chega envergonhava o nome de Portugal. Isto é, enfim, não só indelicado, é uma bujarda de profundo mau gosto, mas revela os tiques de tiranete e de suposta superioridade moral e ética de que Augusto Santos Silva se arroga. Vamos lá ver.
o Chega, eu não sou do Chega, aliás, nem tenho partido, e gosto pouco da figura de André Ventura, e, enfim, destes registros, aliás, que já comentei. Mas, em todo caso, é um partido, é o terceiro maior partido na Assembleia, ao contrário do que disse o próprio Primeiro-Ministro, depois, António Costa, chamar ao Chega uma ultraminoria. Então, o que é que chamaremos à Iniciativa Liberal, ao Bloco de Esquerda e ao próprio PCP, que tem votações, ou tiveram votações menores do que o Chega e tem uma representação claramente inferior à do Chega. Mas dizia eu, dizer que um partido político que representa uma camada de portugueses e essa camada de portugueses envergonha Portugal é de uma gravidade atroz. E isso deve ser assinalado e deve ser, a meu ver, criticado e que, enfim, já sei que não tem consequência nenhuma, porque a oligarquia mantém-se no poder e com o perfil que tem, não altera o seu registro, mas é gravíssimo. E mais, o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, teve o tupete de dizer que o Chega, como é que ele disse? Disse que portanto, desqualificava as instituições, degradava as instituições democráticas. É de facto espantoso a lata com que Augusto Santos Silva diz isto. Se há razão para a existência do Chega e a sua expressão eleitoral, é precisamente a degradação das instituições democráticas que, ao longo dos anos, o próprio Augusto Santos Silva e os seus companheiros que estavam presentes na sessão, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, fizeram ao longo dos últimos anos. Essa vertigem para o enxovalho das instituições democráticas, da desconsideração pelo Estado de Direito e da vergonhosa forma como estas figuras encaram o seu papel institucional, é que leva ao crescimento dos populismos, de registros de partidos muito neste estilo de dar voz. Mais truculentos, não é? Turbulentos, enfim, é um registro que, enfim, nós não estávamos, se calhar, tão habituados quanto isso. É esta degradação que leva ao aparecimento do Chega. E, portanto, Augusto Santos Silva confunde o que é um sintoma da degradação das instituições democráticas, que é o Chega, com a causa que é ele próprio, Augusto Santos Silva, e o PS ao longo dos últimos anos. E basta ver, quer dizer, não só, enfim, os atropelos vários e sistemáticos durante os anos ditos da pandemia à Constituição, mas há que recordar, por exemplo, os atropelos e a desconsideração sobre o Estado e as instituições, desde Pedrógão, de Tancos, já para não falar, no caso da TAP, das vergonhas e da falta de responsabilidade de todos os casos e casinhos que temos assistido, enfim, diria de corrupção ou de falta de ética ou de os casos de amiguismo, de nepotismo, já nos esquecemos dos casos de colonização do aparelho do Estado por parte do PS, utilizando os seus amigos e até familiares no próprio governo, diga-se. Portanto, isso é que mina e degrada as instituições democráticas. E, portanto, o Augusto Santos Silva falhou em toda a linha. Falhou na forma e falhou na substância. Confunde o que é o visível no registro contestatário do Chega com aquilo que lhe subjaz, que é, aí sim, a enorme responsabilidade do PS, não digo total, apenas, enfim, para ser eufemístico, mas a enorme responsabilidade do PS ao longo dos anos e com o conluio, devo também dizer, enfim, do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ao longo de todo este tempo, e isso tem-se refletido
nas mais variadas instituições, no aparelho judicial, Sim, também, no próprio... e só para recordar, primeiro que creio que o PS governou 16 dos últimos 20 anos, e segundo que foi notícia a semana passada a possibilidade de Sócrates nem sequer ir a julgamento por prescrever tudo. Ora bem, certo, isso André Ventura, nesse aspecto, tem toda a razão de trazer isso à colação. Eu devo fazer um ponto prévio, que é compreender Sócrates e dar-lhe toda a razão no seguinte, e apenas no seguinte. É de facto inqualificável como um cidadão, durante todo este tempo, já nem sei quantos anos é que vamos desde a detenção de Sócrates e o momento de hoje, mas passou muito tempo sem haver, primeiro sem haver acusação, depois, e ainda nem estarmos em fase de julgamento. É incompreensível como um cidadão é deixado em prisão domiciliária ou com termo de identidade e residência durante todo este tempo, sem que, enfim, as entidades que deveriam dar forma a uma acusação terem isso pronto e ser eficaz e consequente nisso. Imagine, João, que seria eu ou tu, enfim, que apesar de tudo, diria eu, temos menos recursos e visibilidade mediática para protestar e dar voz às nossas indignações, o que seria de um cidadão como nós de estar nas mesmas condições de Sócrates durante todo este tempo. Sócrates, pelo menos, sempre que fala, consegue arranjar quem lhe dê palco e faça entrevistas e critica isso. Nós não teríamos. Feito este ponto prévio, de facto é revelador que se prepare, aparentemente, a hipótese que foi inventada logo de início de Sócrates nem sequer vir a ser julgado pelos crimes de que está acusado. Isso, de facto, é um exemplo claríssimo da degradação das instituições democráticas e do Estado de Direito, que só dá corpo às críticas que o André Ventura fez no Parlamento e que, mais uma vez, vem ao encontro do meu ponto, que é, não foi André Ventura o responsável pelo estado a que se chegou em relação a este caso. Aí sim, mais uma vez, o PS, António Costa, até Ministro da Justiça anteriormente, o PS tem essa responsabilidade em primeira instância. E, portanto, tentar Augusto Santos Silva criar aqui uma cortina de fumo, parecendo que André Ventura e o Chega são o mal de todos os males, a responsabilidade de André Ventura por todos os males, enfim, do estado da nossa democracia, é de facto confrangedor e de uma falta de vergonha na cara. E olha, Telmo, só para concluir, de facto, a intervenção de Santos Silva, se fosse qualquer professor a fazer isso numa escola, se calhar ia ter problemas disciplinares, mas pelos vistos ele pode fazer isto no Parlamento, não é? É o paradoxo do país em que nós vivemos. E por falar em paradoxo... Só dizer-te uma coisa. Sim. Fazendo aqui um exercício que não me parece difícil de fazer, imagina a situação seguinte, porque o que é apresentado como justificação para tudo isto é que, apesar de tudo, haveria que ter consideração institucional para com o Presidente da República Federativa do Brasil. Eu percebo isso. Agora imagina o que seria a reação de Augusto Santos Silva se fosse deputado e não Presidente da Assembleia da República, se nessas mesmas condições de chefe de Estado estivesse presente na Assembleia da República o Jair Bolsonaro ou outro era lindo, Telmo. Era lindo. Imagine se Augusto Santos Silva teve esta reação, ele, não sei, devia desatar aos gritos, andar a correr pela Assembleia da República, ou então, quem sabe ele tinha aprendido alguma coisa com aqueles
três que protestaram e que baixaram as calças, não sei, eventualmente. Acho que foi no evento até do PS. Olha, e algo que também causou alguma perplexidade, perdão, se por um lado o Lula ser condecorado, pronto, é normal, eventualmente. Já a condecoração da mulher de Lula faz alguns questionarem se de facto ser mulher de presidente significa passar a ser uma presidenta. Eu achei ótimo, devo dizer, porque revela mais uma vez enfim, a falta de substância de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República. É, de facto, alguém sem densidade absolutamente nenhuma. A justificação que foi dada para a comenda que ele, a Janja, como carinhosamente lhe chamam, a mulher do presidente brasileiro receber a condecoração, se não estou em erro, e penso que é assim exato, foi os serviços relevantes para Portugal. Eu não sei, enfim, não tenho conhecimento de algum serviço relevante que a mulher do presidente do Brasil tenha feito ao longo do tempo em que, enfim, é conhecida por Portugal. Não sei se me poderás elucidar relativamente a esse aspecto. Não sei se perdi alguma Não, a notícia que não única coisa tenha visto. que vimos nas redes sociais foi uma ida, creio que a uma zona de compras do high-end, para eventualmente comprar algo que no Brasil não conseguiria Sim, eu adquirir. vi exatamente na Avenida da Liberdade, uma loja, enfim, não sei se pode dizer marca, mas é uma loja de luxo, que ela foi a primeira, pelos vistos, o primeiro evento em que participou e levou a comitiva, a mulher do Presidente da República, que foi para fazer compras de roupa de luxo. Mas de facto é inexplicável. E mais, o problema não é a senhora ter recebido a comenda, coitada, se ela acha que lhe Sim, dá grande porque estatuto. ela não pediu, de certeza, acho eu. Imagino que não, enfim, mas o que é sintomático é que, dando esta comenda nestas condições e por estas razões a uma pessoa que não se conhece nenhum serviço relevante ao nosso país, desconsidera e desqualifica as comendas que foram atribuídas, as mesmas comendas que foram atribuídas a outras pessoas, essas sim, que terão tido serviços relevantes. Portanto, se um gato pingado qualquer recebe uma comenda do Presidente da República e uma pessoa de facto com relevo, até histórico no país, recebe a mesma comenda, não tem valor nenhum. Digamos, o efeito que a comenda tem de sinalizar enfim, a importância e a relevância do contributo de alguém para a sociedade, esvai-se completamente. E, portanto, é uma falta de consideração do Presidente em relação a todas as outras pessoas que receberam igual comenda no passado. Eu não me surpreendo muito estas comendas ao lado, passa a expressão, de Marcelo. Basta lembrar a Zeinal Bava, o Berardo e o próprio Ricardo Salgado. Mas, pronto, isto, quem tem as medalhas é que as pode distribuir. E eu não sei se, entretanto, haveria mais alguma coisa a dizer, de facto, a este surpreendente 25 de abril de 2023 e se achas que o de 2024 eventualmente será mais interessante, uma vez que vamos assistir aos 50 anos. Pois vamos ver, não sei como é que a situação política em Portugal vai evoluir. Enfim, não antecipo muito bons caminhos, não estou a ver como é que possamos sair deste buraco e deste nivelar por baixo em que estamos. Confesso que não sei. Não tenho grande expectativa em relação a comemorações do 25 de Abril ou outras. Esta deste ano assisti pela circunstância de vir a Portugal Lula da Silva e tudo o que isso representa em termos de uma relação difícil com a ética e até com a moralidade. Vamos ver, João.
fico, O futuro, fico a aguardar. como dizem alguns, o futuro a Deus pertence. Bom, por falar em futuro, e falamos de um partido que é um partido relativamente recente e que causou, de alguma forma, de facto, algumas mexidas naquilo que era a maneira de abordar determinados temas, nomeadamente os temas económicos, com a apresentação de dados na Assembleia da República. Estou a falar do Iniciativa Liberal, onde assistimos à desfiliação de 13 membros do partido, alguns deles, de facto, com lugar, inclusive, naquilo que são as linhas, digamos, que gerem o partido em termos hierárquicos. Como é que tu lestes estas desfiliações? Era algo que estava por acontecer? Achas que vem na sequência daquele congresso ou convenção que já em si mesmo foi bastante, e utilizando uma expressão que usei há pouco, truculento? Pois não sei, eu não sou de partido, não tenho, enfim, conheço bastante gente que vota ou que até está dentro de partido, com algumas posições até de direção, mas não acompanho a vida interna do partido, enfim, estou completamente exterior a isso. A leitura que faço, e em política o que parece hum, é que isto é um culminar de uma série de atitudes e de posicionamento que o partido tem tido, que ao contrário, acho eu, do que poderia ser expectável, em vez de integrar várias correntes de pensamento dentro do que, grosso modo, se chama o liberalismo, tem afastado algumas dessas alas mais clássicas, que, aliás, historicamente, são a origem do próprio pensamento e doutrina liberal, tem afastado essas alas num sentido que me parece de busca de uma pureza inicial. E explico. Eu não sei se te recordas, João, enfim, até me custa dizer isto um bocadinho, que é a Iniciativa Liberal começou através de uma página na internet de apoio a António Costa. É conhecida essa história, foi revelada pelos jornais, penso que até na altura pelo público, enfim, depois tratada bastas vezes na comunicação social e nas redes sociais. Na verdade, começou com um grupo de pessoas que tinha uma página de apoio a António Costa e, a dada altura, a transformou numa ferramenta para um eventual lançamento da iniciativa, do que viria a ser um partido liberal chamado Iniciativa Liberal. Aliás, devo dizer, a pessoa que estava à frente disso, ainda hoje, à data de hoje, que é Alexandre Krauss, é hoje o militante número 1 da Iniciativa Liberal. Eu trago isto, enfim, à memória, apenas para registar que, nessa altura fundadora, inicial, o registro que este grupo de pessoas procurava imprimir a um partido que eles viam como liberal era um registro muito, o que agora se chama progressista, muito alinhado com estas questões da política, políticas identitárias, nomeadamente de género, com a questão das alterações A climáticas, liberalização das drogas. tudo, enfim, era muito esse registro, era um registro liberal, como é entendido liberal nos Estados Unidos, que é basicamente um registro de esquerda, diria eu, fazendo a transposição aqui para o nosso horizonte político em Portugal. E, portanto, isto é um regresso às origens. A iniciativa liberal e esta aprovação de medidas propostas pelo PS e pelo Bloco de Esquerda, depois até podemos escalpelizar isso um bocadinho,
só surpreende e desilude quem estava iludido. A mim, confesso que não me surpreende e que vejo isto como, digamos, a matriz fundadora, efetivamente, da iniciativa liberal. Tudo o que seja economia, enfim, parece um registro interessante. Mas mesmo aí, João, tu falaste, enfim, de propostas interessantes ao nível da economia, há que registar que, na verdade, a iniciativa liberal, a menos que tu me desmintas, eu nunca vi substancialmente propostas para baixar a despesa do Estado. Eu vejo muito proclamações e pedidos para baixar a carga fiscal, sufoco fiscal, etc., com toda a razão. Mas antes disso está a necessidade de baixar a despesa do Estado. E baixar áreas de intervenções de intervenção do Estado. E isso, confesso que não vi propostas de jeito da iniciativa liberal até hoje. Aliado esta circunstância ao registro progressista, quase que bloquista, em matérias de culturais e coisas do género, Sociais. sociais, é o que é, e é o que sempre foi a iniciativa liberal. Enfim, lamento dizer isso, se surpreende alguém, a mim não me Pois. surpreende. E permite-me, Telmo, a mim de facto surpreendeu-me, embora eu tivesse ficado desde o Congresso ou Convenção digamos, com o pé atrás, porque creio que há uma grande dificuldade por parte do Iniciativa Liberal, ou de quem faz parte da Iniciativa Liberal, não sei se é do, se é da, mas pronto, logo a polícia linguística logo nos há de dizer, de uma grande dificuldade em entender o que pode ser uma visão mais tradicionalista. Quem tem uma visão mais tradicionalista, por exemplo, da família, é ostracizado. Quem tem uma visão de maior precaução quanto à liberalização das drogas, e a Holanda é um perfeito exemplo de como não se resolve nada com essa liberalização, também é ostracizado. E a iniciativa, como dizias e bem, de início, que parecia ser integrador, parece-me altamente sectário e a mim surpreendeu-me. Sim, vamos lá ver. Há pessoas que eu considero muitíssimo na iniciativa liberal, que são até dirigentes ou o que seja, Sim. e que me parece que não têm esse registro. Mas um partido é o que é, e é uma máquina para ganhar posição de poder. E procura, enfim, público e eleitores. Portanto, é muito fácil se há um determinado conjunto de pessoas com alguma influência na iniciativa liberal que tem um determinado pensamento, uma posição sobre estes temas, a queiram, digamos, impor, e para isso sentem necessidade de excluir pensamentos críticos, eu não diria tradicionalistas. Um tique que a iniciativa liberal tem é que parece que quer quase impor o liberalismo às pessoas, e usa, por exemplo, o caso das drogas leves. O Alberto Gonçalves, por exemplo, fez uma crónica há relativamente pouco tempo, em que assinalava isso, que é exatamente o que eu penso. No caso da liberalização das drogas leves, desde logo não se percebe porque que é a liberalização das drogas leves e não também das chamadas drogas duras. Enfim, não há nada de grandemente substancial em relação a isso. Mas o que a proposta da iniciativa liberal consagra, e também aqui nas questões da autodeterminação do género, de crianças a partir dos 6 anos na escola, e as consequências que tem do ponto de vista até burocrático para as escolas e os professores que têm de dar seguimento a essas tonterias de crianças ou jovens de tenra idade, é
cada vez maior intervenção do Estado nestas matérias. E, portanto, há aqui um paradoxo. A iniciativa liberal parece que quer liberalizar a sociedade e usa o Estado para pôr a sua mão nestas questões, ao contrário do que supostamente, do que eu poderia pensar, e eventualmente tu, e daí a surpresa Estou a entender. com que estás, de deixar ao critério dos indivíduos, de cada pessoa, das respectivas famílias e até das micro organizações, cada escola, ou o que seja, Uhum. tratar este género. Não, impõe centralmente, através do Estado, com diretivas únicas e iguais para todos, determinada Telmo, forma de. e isto numa sociedade onde não me parece que as pessoas sejam perseguidas pela sua orientação sexual, ou seja, a liberdade de expressão sexual dos indivíduos já existe. Agora lembras-me a doutora Mariana Mortágua, que ninguém está interessado em saber se a doutora Mariana Mortágua era lésbica ou não. Ela até usa uma dupla expressão, que é mulher lésbica. Eu, enfim, pensava, enfim, lá está, um bocadinho quadradamente, que lésbicas só haveria mulheres, mas pelos vistos pode dar-se, enfim, o caso de não ser assim. Ninguém está interessado em saber da orientação ou escolhas sexuais da Mariana Mortágua, portanto, voltando aqui um bocadinho à tua questão, sim, quer dizer, são não questões. Os casos em que há uma desintonia efetiva entre, enfim, sentimento interior ou orientação sexual das pessoas, ou o que seja, e o seu sexo biológico, são raríssimas. É que nem se conta pelos dedos das mãos. São raríssimos. E, portanto, fazer disto uma questão é, sobretudo no quadro atual em que vivemos, e que falamos há pouco, até um bocadinho antes no programa, de não só de grave crise económica, de falta de perspectivas a todos os níveis e de degradação a que os socialistas têm levado o país e as suas instituições, é completamente descabido e falta de sentido de prioridade de um partido, enfim, que muitas pessoas poderiam ter expectativa de centrar nas questões que efetivamente interessam aos portugueses e que claramente não é nem a eutanásia, nem a questão da autodeterminação do género por parte de crianças de 6, 7 ou 8 anos. Tudo isto é um outro circo. Olha, Telmo, deixa-me só aproveitar para que comentes algumas das frases do comunicado de desfiliação que foi entregue ontem, creio que ao partido, e utilizar o dia de ontem quase como uma data simbólica, valerá o que vale. Algo no comunicado diz que a Iniciativa Liberal nega honestamente ser um partido de direita e nega falsamente ser um partido de esquerda. E também diz que deixou de ser um partido de todos os portugueses, mas sim um partido para certos portugueses. É esta a leitura que tu também fazes atualmente da iniciativa? Bom, um partido é um partido e, portanto, enfim, o seu âmbito de atuação é sempre para uma parte dos portugueses. Enfim, isso é um exagero retórico dessas pessoas, claro, nesse comunicado, dizer que a Iniciativa Liberal era um partido de todos os portugueses. Enfim, não me parece que haja tantos liberais em Portugal quanto isso. E, portanto, desde logo nunca poderia ser para todos os portugueses. Mas, dito isto, eu percebo o fundamento que está por trás desse comentário, e por visto está nesse tal comunicado, e que vem ao encontro daquilo que disse anteriormente. Eu vi nas redes sociais, Twitter, etc., se não de dirigentes, mas de, enfim, de militantes e simpatizantes conhecidos da Iniciativa Liberal, quase que eufóricos por este limpar das águas no partido. Portanto, parece que, enfim, estavam à espera de segregar
determinadas correntes de pensamento e de posicionamento social e político para surgir a verdadeira essência do partido. Isso, de facto, é preocupante, porque um partido que quer crescer se renega uma componente tão importante e relevante do que é o seu potencial eleitorado, o eleitorado e até órgãos ou membros dirigentes, parece-me preocupante e que não acrescenta grande coisa. Sobretudo porque os outros partidos que temos na Assembleia da República também não parecem descolar e, portanto, parece uma amálgama muito homogénea que não permite que os eleitores tenham efetivas escolhas e vejam diferenças entre os partidos, para então, enfim, selecionar Não sei quem acham que deve. Telmo, não sei se haverá coisa mais liberal do que mandar o partido às malvas e seguir outro caminho. Parece que foi isto que estes 13 membros decidiram fazer. Nós estamos... Diz? Ia dizer só, João, desculpa só interromper, mas ia dizer só que a importância dos partidos é óbvia e é muito relevante, mas enfim, a participação social e política não se esgota nos partidos. Eu sempre considerei que a existência de um partido, em Portugal sobretudo, mas a existência de um partido liberal era um oxímoro, era uma contradição nos termos. Eu percebo e espero que estas pessoas que saíram, que são algumas eu conheço, outras não faço ideia quem são, mas em todo caso me parece gente com vontade de pugnar pela liberdade, que não, enfim, há outras formas de intervir na sociedade e que não se perca o seu contributo. Olha, Telmo, eu ontem fiz um pequeno limpar da minha alma sobre este 25 de Abril em Portugal e utilizei muito a palavra paradoxal. E paradoxal é algo que aconteceu relativamente ao IVA na construção civil, depois daquilo que foi o pacote mais habitação. E creio que tu também tens uma ideia bastante vincada em relação a isto. Sim, tenho. A questão do IVA na construção, para mim, é que já vou explicar. Tens 3 minutos para explicar. Pronto. Só porque é muito simples. O tempo voa. Certo. É muito simples. Não vem a propósito exatamente do pacote mais habitação, mas foi integrado depois nisso. Mas basicamente o que o Governo propôs foi que o IVA para construção nova dentro das áreas de reabilitação urbana passe de 6%, uma taxa reduzida que era a atual, para a taxa normal de 23%. E, portanto, há aqui uma subida, diga-se o que se disser, há uma subida do IVA para construção nova dentro das áreas de reabilitação urbana. E, portanto, o IVA a 6% dentro destas áreas só é aplicável a edifícios, o que deixa de fora grandes áreas para construção nova e para colocar novos empreendimentos no mercado, que é o que é preciso. E as áreas de reabilitação urbana hoje são a grande maioria da extensão das principais cidades do país. E, portanto, não estamos a falar de áreas, enfim, consignadas a um pequeno espaço territorial. Estamos a falar praticamente de todas as áreas das grandes cidades. E aumentar os custos da construção, porque o IVA não é dedutível na construção, aumentar os custos da construção de 6% para 23% com este efeito do IVA é deixar por terra novos projetos e novos investimentos em construção nova de raiz, que era o que era preciso. E, portanto, se quer efetivamente que a construção seja mais barata e que o output disso seja a colocação no mercado de mais habitação disponível para as pessoas e a preços, enfim, que possam ser mais comportáveis, isto é uma medida completamente estúpida. Ninguém, me parece, tem tido noção do que é que isto representa. São centenas de milhões de euros que podem estar em causa em termos de construção nova para o país. E vejo muita gente protestar
por situações como o arrendamento compulsivo, etc., cujo o efeito, na prática, é muito menor do que este aumento do IVA de 6% para 23%. Muito bem. Telmo Azevedo Fernandes, muito obrigado por ter estado connosco mais uma vez. Obrigado por nos teres, e desculpa a expressão, desenrascado no dia de hoje. E fica o convite para uma próxima oportunidade. O resto de uma boa noite. O resto de uma boa noite também para si que nos acompanhou neste Isto é o Povo a Falar. Quero recordar que amanhã, para além de estarmos de volta no mesmo horário, também temos presença nas redes sociais, onde pode partilhar os nossos convidados, pode inclusive partilhar aquilo que são, de alguma maneira, as nossas conversas. Um resto de uma boa noite, até amanhã e muito obrigado.